Olá, aqui é o professor Nelson. Sejam bem-vindos. Vamos resolver a questão 156 do Enem 2017, prova azul. Na resolução, a gente vai utilizar as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Também inclui resumos teóricos de trigonometria. Dê um like para nós. Inscreva-se no canal. Muito obrigado. Uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe no momento de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 centímetros, um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado por elas, as hastes, fosse de 120 graus, como está indicado aqui nesta figura. A ponta seca está representada pelo ponto C. Aqui está o ponto C, que representa o centro da circunferência desenhada aqui. A ponta do grafite está representada pelo ponto B. Aqui está o ponto B que faz o desenho do círculo ou da circunferência. E a cabeça do compasso está representada pelo ponto A. Aqui está o ponto A conforme a figura. Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação, de acordo com os dados que aparecem abaixo. Se o raio estiver entre 10 e 15, um raio maior que 10 e aqui como indica menor ou igual a 15, o material usado na fabricação será o material 3. Considere 1,7 como aproximação para a raiz quadrada de 3. O tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção será material 1, alternativa A, material 2, alternativa B e assim por diante. Para calcular o raio, nós vamos pegar aqui este triângulo isósceles A, B e C, que é um triângulo isósceles, porque as duas hastes são iguais a 10, e vamos calcular o raio. Lembrando que o ângulo formado pelas hastes é de 120 graus. Vamos calcular o valor desse raio, que é o lado BC. Vamos fazer uma figura melhor. Temos aqui o triângulo isósceles com as duas hastes com medida 10 centímetros e o ângulo aqui formado por elas de 120 graus. Esse problema, por trigonometria, ele pode ser resolvido para calcular o raio, que é o segmento BC, de duas maneiras. Em outro vídeo já foi resolvido utilizando a lei dos cossenos. Nós chamamos de primeiro modo utilizando a lei dos cossenos. Neste vídeo aqui, a gente vai resolver o segundo modo, que é utilizando as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos ver as relações trigonométricas no triângulo retângulo para fazer a resolução pelo segundo modo. Nós temos aqui um triângulo que aparece o símbolo de ângulo reto, o ângulo de 90 graus. E aí nós temos em frente a este ângulo reto a hipotenusa. Aqui na frente, este lado chama-se hipotenusa. Os outros dois lados que formam o ângulo reto, este e este, são chamados de catetos. Vamos considerar aqui o ângulo alfa, que é um ângulo agudo, para definir as relações trigonométricas. Então, nós temos aqui, ó, este lado em frente, está aqui o ângulo alfa. Se você olha pelo ângulo alfa, como se fosse um olho aqui, em frente você vai ter o cateto chamado de cateto oposto. Então, eis o cateto oposto ao ângulo alfa. E aquele cateto que forma o ângulo alfa é o chamado cateto grudado, ou melhor, cateto adjacente. Então, nós podemos definir a primeira relação, por exemplo, o seno de um ângulo alfa. Como é que é definido o seno de um ângulo alfa? É assim, o seno de alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto divide pela hipotenusa. Como é que eu defino o cosseno? O cosseno deste ângulo alfa é o cateto adjacente. Cosseno de alfa é o cateto adjacente, também dividido pela hipotenusa. Seno e cosseno vai acompanhar a sua vida na matemática. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa,
E o cosseno de alfa, sempre no triângulo retângulo. Não vale para qualquer triângulo, sempre retângulo. É cateto adjacente sobre a hipotenusa. Falta ainda uma terceira relação muito importante. A tangente do ângulo alfa, a tangente deste ângulo trigonométrica, se define assim: cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. É uma relação que só tem cateto, cateto oposto sobre cateto adjacente. Uma regra mnemônica que eu aprendi com o professor Rafael Procópio, do Matemática Rio, é guardar esta expressão, regra de memória, SOHCAHTOA, SOHCAHTOA. SOHCAHTOA, S de seno, como diz aqui, você considera cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno, C do cosseno aqui, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E o T de tangente, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então você pode guardar desta maneira e, evidentemente, a regra de memória vai te ajudar muito. SOHCAHTOA é uma regra de memória. No segundo modo, vamos usar as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Pegando o ângulo original de A, que é 120 graus, dividindo ao meio, pegando a bissetriz, você vai ter 60 graus de um lado e 60 graus também aqui do outro lado. Essa bissetriz aqui também é a altura do triângulo ABC. Este ângulo aqui vale 90 graus. E o ponto que determina aqui é um ponto médio, portanto o ponto M é médio, vai dividir o raio em dois pedaços iguais. De um lado vai ser raio sobre 2 e do outro lado também raio sobre 2. No triângulo AMC, aqui vale 90, com mais 60, 150. Para completar 180, este ângulo aqui vale 30 graus. Mesma coisa do lado direito, 90 com 60, 150, para 180, este ângulo aqui vale também 30 graus. O ponto M, como eu já disse, divide o raio em dois pedaços iguais. À esquerda, R sobre 2 e à direita, R sobre 2. O que eu aplico agora? Vou aplicar trigonometria no triângulo retângulo AMC. Eu posso tanto aplicar seno como cosseno. Se você pegar o 30 graus, o R sobre 2 é um cateto grudado. Quando é cateto grudado, você poderia aplicar cosseno de 30 graus, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ou aplicar o seno. Vamos aplicar o seno. Quando eu aplico o seno aqui, ó, o que vai acontecer? Seno de 60 graus. O que é o seno? O seno é o cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Vamos escrever aqui, ó, seno de 60 graus, como está indicado aqui. Quem é o cateto oposto a 60? Olha em frente ao 60, é o cateto R sobre 2, dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado que se opõe ao ângulo reto. É o maior lado do triângulo retângulo AMC. Então, é só você olhar aqui em frente, seguir a flecha azul, o cateto oposto é R sobre 2. Quanto vale seno de 60 graus? Vamos colocar o valor aqui na frente. Siga a flecha vermelha. O seno de 60 graus, pelas regras práticas, mnemônicas de memória, vale raiz quadrada de 3 sobre 2. Então eu posso desprezar aqui o seno de 60, porque eu já tenho o valor. Vamos trabalhar apenas com essa expressão aqui, ó, com a expressão R sobre 2 dividido por 10 igual a raiz de 3 sobre 2. É uma equação onde a única incógnita é o R. Multiplica em cruz. O 10 multiplicado por raiz de 3 vai ficar o quê? R sobre 2 igual a 10 que multiplica raiz de 3 sobre 2. O 2 cancela. O 2 são os dois denominadores iguais, cancela os dois denominadores, vai ficar só o numerador R igual ao numerador 10 raiz de 3. Quanto vale raiz quadrada de 3? Aproximadamente 1,7. Recomendação do enunciado. 10 que multiplica 1,7 dá igual a 17. Portanto, o raio da tampa da panela é igual a 17 centímetros
igual justamente ao do primeiro modo. Qual a alternativa correta? Se o raio é 17 centímetros, olhando aqui os intervalos dos valores do raio, nós percebemos que o 17 é um número que é maior do que 15 e menor igual a 21. Portanto, está nesse intervalo aqui, onde o material a ser usado na produção da panela tem que ser igual ao material 4. A alternativa correta, então, é D de dado. Tipo de material é o material 4. Resposta correta, D de dado. Agora, vamos ver uma regra de memória chamada regra mnemônica que facilita guardar os valores do seno, cosseno e tangente para ângulos notáveis do primeiro quadrante, 30 graus, 45 graus e 60 graus, das funções seno, cosseno e também tangente. Isso é muito útil. No exercício agora que a gente resolveu, a gente usou o seno de 60 graus, né? Em que deu lá raiz de 3 sobre 2. Como é que eu guardo isso aqui? Eu faço o seguinte, seno, cosseno e tangente. O seno e o cosseno são todas frações que têm denominador 2. Marquei tudo fração com denominador 2 para seno e cosseno. Temos que saber que a função seno é crescente. Então, seno é crescente e o cosseno decrescente. Se o seno é uma função crescente, a gente sempre vai usar 1, 2 e 3. No caso da crescente, a gente vai colocar assim, ó, numeradores 1, 2 e 3 para a função seno crescente. Para a função cosseno, que é decrescente, nós vamos colocar agora de maneira decrescente o 3, 2, 1. Então, veja bem, todas as frações com denominador 2. E agora, se o seno é crescente, repetindo, você vai colocar 1, 2 e 3 nos numeradores. E como a função cosseno é decrescente, você vai colocar 3, 2 e 1 aqui embaixo, correto? Agora, todos esses números aí, no numerador, você pode colocar raiz quadrada, que não vai dar correto. Todos os numeradores. Por exemplo, vamos colocar aqui no raiz quadrada de 1. Acontece que a raiz quadrada de 1 é 1, então não é necessário colocar, mas eu poderia colocar. Então, coloca 1. Agora, raiz de 2 é necessário e raiz de 3. Então, nós temos aqui, ó, quanto vale o seno de 60 graus que a gente usou no exercício. Raiz quadrada de 3 sobre 2. Para a função cosseno, que é decrescente, é a mesma coisa. Todos os numeradores têm raiz quadrada. Então, eu coloco raiz de 3, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 1, que é 1 mesmo. Não é necessário. Agora, como é que eu deduzo os valores da tangente de 30 graus, 45 graus e 60 graus? Nesse caso, nós temos que lembrar a definição que a tangente é uma relação que divide o valor do seno pelo cosseno. Se você dividir para 30 graus, dividir o seno, que é meio, dividido pelo cosseno, que é raiz de 3 sobre 2. Para eu dividir uma fração pela outra, eu pego a primeira e multiplico pela inversa da segunda fração, invertendo. Isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 divide raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2. Como os números são iguais, dá até para antecipar que dá 1. E, finalmente, a tangente de 60 graus. Divide raiz de 3 sobre 2 por meio, eu juro que vai dar raiz quadrada de 3.